Livro Daniel. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, chegou a Jerusalém e a sitiou. Adonai entregou nas suas mãos Joaquim, rei de Judá, junto com alguns dos utensílios da casa do verdadeiro Deus. Ele os levou para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus. Ele colocou os utensílios na sala do tesouro do seu Deus. O rei então ordenou a Aspenaz, principal oficial da corte, que trouxesse alguns israelitas, incluindo os de descendência nobre e real. Deveriam ser jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, dotados de sabedoria, conhecimento e discernimento, capazes de servir no palácio real. Eles deveriam lhes ensinar a escrita e a língua dos caldeus. Além disso, o rei estipulou para eles uma porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia. Eles deveriam ser treinados por 3 anos e no fim deste período passariam a servir o rei. Entre eles havia alguns da tribo de Judá: Daniel, Amanias, Misael e Azarias. E o principal oficial da corte deu-lhes outros nomes. Chamou Daniel de Beltazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abdinego. Mas Daniel decidiu no coração e não se tornaria impuro com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Assim, pediu ao principal oficial da corte permissão para não consumir essas coisas que os tornariam impuro. E o verdadeiro Deus fez com que o principal oficial da corte mostrasse favor e misericórdia a Daniel. Mas o principal oficial da corte disse a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que estipulou o alimento e a bebida para vocês. E se ele perceber que a aparência de vocês está pior do que a dos outros jovens da sua idade, por sua causa eu serei culpado perante o rei. Mas Daniel disse ao guarda, a quem o principal oficial da corte tinha encarregado de cuidar de Daniel: Ananias, Misael e Azarias: Por favor, faça uma experiência com seus servos por 10 dias. Dê-nos vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a aparência dos jovens, que comam as iguarias do rei. E de acordo com o que observar, decida como tratará os seus servos. Ele concordou com a proposta e fez uma experiência com eles por 10 dias. Ao final dos 10 dias, eles tinham uma aparência melhor e mais saudável do que todos os jovens que comiam as iguarias do rei. Portanto, o guardião retirava as iguarias e o vinho destinado a eles e lhe dava vegetais. E o verdadeiro Deus deu a esses 4 jovens conhecimentos e compreensão de todo tipo de escrita, e também lhe deu sabedoria. E Daniel recebeu entendimento de todo tipo de visões e sonhos. Ao terminar o prazo que o rei tinha determinado para que os levasse à sua presença, o principal oficial da corte os levou perante Nabucodonosor. Quando o rei falou com eles, não havia em todo o grupo ninguém como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E eles continuaram a servir perante o rei. E, sempre que o rei os consultava sobre um assunto que exigia sabedoria e entendimento, eles os achava 10 vezes melhores do que todos os sacerdotes e adivinhos que haviam em todo o seu reino. E Daniel continuou ali até o 1º ano do rei Ciro. No 2º ano do reinado de Nabucodonosor, teve diversos sonhos. E ele ficou tão agitado que não conseguia dormir. Portanto, o rei mandou convocar os sacerdotes magos, os adivinhos, os feiticeiros e os caldeus, para que dissessem ao rei o que ele havia sonhado. De modo que eles entraram e se apresentaram ao rei. O rei lhes disse então: Tive um sonho, e estou agitado porque quero saber o que sonhei. Os caldeus responderam ao rei na língua aramaica: Ó rei, viva para sempre. Conte aos seus servos o seu sonho e nos direcionamos à interpretação. O rei respondeu aos caldeus:
estava a minha última palavra. Esta é a minha última palavra. Se vocês não me revelarem o sonho e interpretação dele, serão cortados em pedaços, e as suas casas serão transformadas em latrinas públicas. Mas, se me disserem o sonho e a interpretação dele, eu lhes darei presentes, uma recompensa e grande honra. Portanto, digam-me o sonho e a interpretação dele. Eles voltaram a dizer: que o rei conte aos seus servos o sonho e nós diremos a interpretação dele. O rei disse: eu sei muito bem que vocês estão tentando ganhar tempo, porque viram que dei minha última palavra sobre o assunto. Se não me revelarem o sonho, haverá uma única punição para todos vocês. Mas vocês combinaram em me dizer uma mentira e me enganar, esperando que a situação mude. Portanto, digam-me o sonho, e saberei que podem explicar a interpretação dele. Os caldeus responderam ao rei: não há homem na terra que haja capaz de fazer o que o rei está pedindo. Pois nenhum grande rei ou governante jamais pediu algo assim de um sacerdote mago, adivinho ou caldeu. O que o rei está pedindo é difícil, e não existe ninguém que possa revelar isso ao rei, a não ser os deuses, que não moram entre os mortais. Ao ouvir isto, o rei ficou extremamente furioso e mandou matar todos os sábios da Babilônia. Quando a ordem foi emitida e os sábios estavam para ser mortos, Daniel e seus companheiros também foram procurados para ser mortos. Então Daniel, com prudência e cautela, falou a Arioque, que era o chefe da guarda pessoal do rei e tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Ele perguntou a Arioque, o oficial do rei: por que o rei emitiu uma ordem tão severa? E Arioque informou Daniel sobre o assunto, de modo que Daniel se apresentou ao rei e pediu que lhe concedesse tempo para dizer ao rei a interpretação. Depois, Daniel foi para casa e contou a seus companheiros Ananias, Misael e Azarias o que tinha acontecido. Ele pediu que orassem para Adonai do céu, mostrasse misericórdia com respeito a esse segredo, de modo que Daniel e seus companheiros não fossem destruídos junto com os outros sábios da Babilônia. Então o segredo foi revelado a Daniel numa visão, à noite. Por isso Daniel louvou a Deus do céu, disse então: que o nome de Deus seja louvado por toda a eternidade, pois somente Ele tem sabedoria e poder. Ele muda tempos e épocas, remove reis e estabelece reis. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que têm discernimento. Ele revela as coisas profundas e as coisas escondidas. Sabe o que há na escuridão, e com ele mora a luz. A ti, ó Deus dos meus antepassados, dou graças e louvor, porque me deste sabedoria e poder, e agora me revelaste o que te pedimos. Tu nos revelastes o assunto que preocupa o rei. Então Daniel procurou Arioque, a quem o rei havia designado para destruir os sábios da Babilônia, e disse: não destrua nenhum dos sábios da Babilônia, leve-me perante o rei, e eu direi ao rei a interpretação. Arioque levou Daniel depressa à presença do rei e lhe disse: achei um homem entre os exilados de Judá que pode revelar a interpretação ao rei. O rei perguntou a Daniel, que havia recebido o nome de Beltazar: você pode realmente me revelar o sonho que tive e a interpretação dele? Daniel respondeu ao rei: nenhum sábio, adivinho, sacerdote mago, o astrólogo é capaz de revelar ao rei o segredo que ele quer saber. Mas há nos céus um Deus que revela segredos, e ele revelou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá na parte final dos dias. Este é o sonho e estas são as visões que passaram por sua mente, enquanto estava deitado na sua cama. Quando o Senhor, ó rei, estava na sua cama, os seus pensamentos se voltaram para o que acontecerá no futuro, e aquele que revela segredos lhe revelou o que vai acontecer. Esse segredo foi-me revelado,
Não porque eu tenha mais sabedoria do que qualquer outra pessoa. Na verdade, foi para me revelar a interpretação ao rei, de modo que o Senhor possa entender os pensamentos do seu coração. Ó rei, enquanto o Senhor estava observando, apareceu uma enorme estátua. Esta estátua imensa e extremamente brilhante estava na sua frente, e a sua aparência era amedrontadora. A cabeça da estátua era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, e o abdômen e as coxas eram de cobre. As pernas eram de ferro, e os pés eram parcialmente de ferro e parcialmente de argila. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada de um monte, não por mãos, e atingiu os pés da estátua, que eram de ferro e de argila, e os estilhaçou, esmigalhou. Então o ferro, a argila, o cobre, a prata e o ouro foram esmigalhados de uma só vez, e ficaram como a palha que voa na eira do verão. O vento os levou embora, de modo que não se podia achar nenhum vestígio deles. Mas a pedra que atingiu a estátua se tornou um grande monte e cobriu a terra inteira. Esse é o sonho. E agora nós diremos ao rei a sua interpretação. O Senhor, ó rei, rei dos reis, a quem Deus do céu deu o reino, o poder, a força e a glória, em cuja mão ele entregou os homens onde quer que eles morem, e também os animais selvagens e as aves dos céus, e a quem ele fez governante sobre todos eles. O Senhor mesmo é a cabeça de ouro. Mas depois do Senhor surgirá outro reino, inferior ao Senhor, e depois outro reino, um terceiro de cobre, que dominará a terra inteira. Quanto ao quarto reino, será forte como o ferro, pois assim como o ferro esmaga e tritura tudo o mais, como o ferro que despedaça, ele esmagará e despedaçará a todos esses. E assim como o Senhor viu que os pés e os dedos dos pés eram parcialmente de argila e de olheiro e parcialmente de ferro, o reino estará dividido, porém haverá nele um pouco de dureza de ferro, assim como o Senhor viu o ferro misturado com argila. E, assim como os dedos dos pés eram parcialmente de ferro e parcialmente de argila, o reino será parcialmente forte e parcialmente frágil. Assim como o Senhor viu o ferro misturado com argila, eles estarão misturados com o povo, mas não se aderirão um ao outro, do mesmo modo como o ferro não se adere com a argila. Nos dias desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído, e esse reino não passará para as mãos de nenhum outro povo. Vai esmigalhar e pôr um fim a todos esses reinos, e somente ele permanecerá para sempre. Assim como o Senhor viu em uma pedra foi cortada do monte, não por mãos, e que ela esmigalhou o ferro, o cobre, a argila, a prata e o ouro. O grandioso Deus revelou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a sua interpretação é digna de confiança. Então o rei Nabucodonosor se prostrou com o rosto por terra diante de Daniel e lhe prestou homenagem, e mandou que se oferecesse a ele um presente e incenso. O rei disse a Daniel: Realmente, o Deus de vocês e o Deus dos deuses, Senhor dos reis e revelador dos segredos, porque você conseguiu revelar esse segredo. Assim, o rei enalteceu Daniel e lhe deu muitos presentes valiosos e fez governante de toda a província de Babilônia e superintendente principal de todos os sábios da Babilônia. E, a pedido de Daniel, o rei encarregou Sadraque, Mesaque e Abdinego da administração da província de Babilônia, mas Daniel servia na corte do rei. E o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 30 metros de altura e 3 e 6 de largura. Erguia na planície de Durá, na província da Babilônia.
Depois o rei Nabucodonosor mandou reunir os sábios, os superintendentes, os governantes, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os administradores das províncias para a inauguração da imagem erguida pelo rei Nabucodonosor. Então os satrapas, os superintendentes, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os administradores das províncias se reuniram para a inauguração da imagem erguida pelo rei Nabucodonosor e ficaram de pé diante da imagem erguida por Nabucodonosor. O arauto proclamou em voz alta: ordena-se a vocês, povos, nações e línguas, que, quando ouvirem o som da buzina, da flauta, da citara, da harpa triangular, de instrumentos de cordas, da gaita de foles e de todos os outros instrumentos musicais, se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar e não adorar será imediatamente lançado na fornalha ardente. Assim, quando ouviram o som da buzina, da flauta, da citara, da harpa triangular, do instrumento de cordas e de todos os outros instrumentos musicais, todos os povos, nações e línguas se prostraram e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor havia erguido. Nessa hora, alguns caldeus se apresentaram e acusaram os judeus. Eles disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, viva para sempre. O Senhor deu a ordem, ó rei, de que todo homem que ouvisse a buzina, a flauta, a citara, a harpa triangular, os instrumentos de cordas, a gaita de fole e todos os outros instrumentos musicais se prostrasse e adorasse a imagem de ouro, e de que aquele que não prostrasse e não adorasse fosse lançado na fornalha. Mas há alguns judeus que o Senhor encarregou da administração da província da Babilônia que não fizeram caso do Senhor, ó rei, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens não servem o Deus do Senhor e se recusam a adorar a imagem de ouro que o Senhor ergueu. Então Nabucodonosor, muito furioso, mandou trazer Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses homens foram levados perante o rei. Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não servem a meu Deus e se recusam a adorar a imagem de ouro que ergui? Se agora, ao ouvirem o som da buzina, flauta, citara, harpa triangular, instrumento de cordas, gaita de fole e todos os instrumentos musicais, vocês se dispuserem e se prostrarem e adorarem a imagem que fiz, muito bem. Mas, se vocês se recusarem a adorá-la, serão imediatamente lançados na fornalha ardente. E quem é o Deus que pode salvá-los da minha mão? Sadraque, Mesaque e Abednego responderão ao rei: ó Nabucodonosor, não temos necessidade nenhuma de lhe dar uma resposta a respeito disso. Se tiver de ser assim, nosso Deus, a quem servimos, pode nos salvar da fornalha ardente, e ele pode nos salvar da sua mão, ó rei. Mas, mesmo que ele não faça isso, saiba, ó rei, que nós não serviremos o seu Deus, nem adoraremos a sua imagem de ouro que o Senhor ergueu. Então Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que a expressão do rosto dele mudou com relação a deles, e ele mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais do que o normal. Depois mandou que alguns homens valentes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha ardente. Portanto, esses homens foram amarrados, ainda vestidos com seus mantos, túnicas, gorros e todas as outras roupas, e foram lançados na fornalha ardente. Como a ordem do rei havia sido muito severa e a fornalha estava quente, além do normal, foram os homens que lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego que morreram pelas chamas da fornalha. Mas os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha ardente. Então o rei Nabucodonosor, com medo, rapidamente se levantou e perguntou aos seus altos funcionários:
Não foram 3 homens que amarramos e lançamos no fogo? Eles responderam ao rei: Sim, ó rei. Ele disse: Olhe, estou vendo 4 homens andando livremente no meio do fogo, e eles não sofreram nenhum dano. E os 4 homens parecem, e o 4º homem parece um filho de Deus. Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha ardente e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos de Deus Altíssimo, saiam e venham para cá. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os sapatras, os superintendentes, os governadores e os altos funcionários do rei que estavam reunidos ali viram que o fogo não havia tido nenhum efeito no corpo daqueles homens. Nenhum fio do seu cabelo tinha sido chamuscado. Seus mantos estavam intactos, e nem mesmo havia um cheiro de fogo neles. Então Nabucodonosor declarou: Louvado seja o Deus do Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e salvou os seus servos. Eles confiaram nele e não obedeceram à ordem do rei. E estavam dispostos a morrer em vez de servir e adorar qualquer outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, dou ordem de que qualquer pessoa de todo o povo, nação e língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja cortada em pedaços, e que sua casa seja transformada em latrina pública. Pois não há outro Deus que possa salvar como esse. Depois disso, o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Do rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e língua que moram em toda a terra, que seja grande a sua paz. Tenho a satisfação de declarar os sinais e as maravilhas do Deus Altíssimo realizou com respeito a mim. Como são grandes os seus sinais e como são poderosas as suas maravilhas. Seu reino é um reino eterno, e seu domínio é de geração após geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo na minha casa, em prosperidade no meu palácio. Tive um sonho que me deixou com medo. Enquanto eu estava deitado na minha cama, as imagens e visões que passaram pela minha mente me atormentaram. Por isso, dei ordem de que trouxessem à minha presença todos os sábios da Babilônia para que me revelassem a interpretação desse sonho. Então vieram os sacerdotes magos, os adivinhos, os caldeus e os astrólogos. Quando eu lhes contei o sonho, eles não puderam me revelar a interpretação. Por fim veio à minha presença Daniel, que recebeu o nome de Beltazar, conforme o nome do meu Deus, e em quem está o Espírito dos deuses santos. Eu contei a ele o sonho. Ó Beltazar, chefe dos sacerdotes magos, sei muito bem que em você está o Espírito do Deus Santo, e que nenhum segredo é difícil demais para você. Por isso, explique-me as visões que vi no meu sonho e a interpretação dele. Nas visões que passaram na minha mente, enquanto eu estava deitado na minha cama, vi uma árvore no meio da terra, e ela era extremamente alta. A árvore cresceu e ficou forte, e o topo dela atingiu os céus. Era visível até os confins da terra. Sua folhagem era bela, ela tinha frutos em abundância, e nela havia alimento para todos. Debaixo dela os animais selvagens procuravam sombra, nos seus galhos moravam as aves dos céus, e todas as criaturas se alimentavam dela. Na minha cama, enquanto eu observava as visões que passavam pela minha mente, vi um vigilante, um santo, que descia do céu. Ele gritou com voz forte: derrubem a árvore, cortem seus galhos, façam cair as suas folhas, espalhem seus frutos. Que os animais fujam de debaixo dela, e as aves dos céus de seus galhos. Mas deixem o toco com as raízes, na terra, com faixas de ferro e de cobre, no meio da selva do campo. Que ela seja molhada pelo orvalho dos céus,
e que sua porção seja com os animais, no meio da vegetação da terra. Que o seu coração seja mudado para que não seja mais um coração humano. Ele seja dado um coração de animal, que passem sobre ele 7 tempos. Isto é por decreto dos vigilantes, e o pedido é declarado pelos santos, para que todos os que vivam saibam que o Altíssimo é governante no reino da humanidade e que ele dá a quem quiser, e estabelece sobre ele até mesmo os mais humildes dos homens. Esse foi o sonho que eu, o rei de Nabucodonosor, tive. Agora você, ó Baltazar, diga qual é a interpretação, visto que todos os outros sábios do meu reino são incapazes de me revelar a interpretação. Mas você pode fazer isso, porque em você está o Espírito do Deus Santo. Neste momento, Daniel, que recebeu o nome de Baltazar, ficou pasmado por um instante, e seus pensamentos começaram a atormentá-lo. O rei disse: ó Baltazar, não permita que o sonho e a interpretação o amedrontem. Baltazar respondeu: ó meu senhor, aplique-se o sonho aos que odeiam, e a interpretação dele aos seus inimigos. A árvore que o Senhor viu, que cresceu e ficou forte, cujo topo atingiu os céus e era visível a toda a terra, que tinha belas folhagens, frutos em abundância e alimento para todos, debaixo do qual moravam animais selvagens e cujas galhos residiam as aves dos céus, é o Senhor, ó Rei, porque o Senhor se tornou grande e ficou forte, e a sua grandeza cresceu e atingiu os céus, e o seu domínio os confins da terra. E o rei viu um vigilante, um santo, que descia dos céus e dizia: derrubem a árvore e destruam-na, mas deixem um toco com as raízes na terra, com faixas de ferro e de cobre, no meio da selva do campo. Que ele seja molhado pelo orvalho dos céus e que sua porção seja com os animais selvagens, até terem passado sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó Rei. É o decreto do Altíssimo que atingirá o meu Senhor, ó Rei. O Senhor será expulso do meio dos homens e a sua morada será com os animais selvagens. Receberá vegetação para comer, como os touros, e será molhado pelo orvalho dos céus, e passarão sobre o Senhor 7 tempos, até que reconheça que o Altíssimo é governante do reino da humanidade e que ele dá a quem quiser. Mas, visto que mandaram deixar o toco da árvore com raízes, seu reino lhe será restituído depois que o Senhor reconhecer que são os céus que governam. Portanto, ó Rei, queira aceitar o meu conselho. Afaste-se do seu pecado, dos seus pecados fazendo o que é direito, e da sua maldade mostrando misericórdia aos pobres. Talvez assim se prolongue a sua prosperidade. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses mais tarde, o rei estava caminhando no terraço do palácio real da Babilônia. Ele dizia: não é esta Babilônia a grande? Eu mesmo construí para a casa real, com minha própria força e poder, para a glória da minha majestade? Enquanto a palavra ainda estava na boca do rei, uma voz veio do céu. Esta mensagem é para você, ó rei Nabucodonosor. O reino se afastou de você, e você será expulso do meio da humanidade. Sua morada será com os animais selvagens. Receberá vegetação para comer, como os touros, e passarão sobre você 7 tempos, até que reconheça que o Altíssimo é governante no reino da humanidade, e que ele dá a quem quiser. Naquele instante se cumpriu a palavra em Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio da humanidade e começou a comer vegetação como os touros. Seu corpo foi molhado pelo vale dos céus, até que seu cabelo ficou comprido como as penas das águias, e suas unhas eram como as garras das aves. No fim daquele período, eu, Nabucodonosor, olhei para o céu, e meu entendimento voltou a mim, e eu louvei o Altíssimo.
Dê louvor e glória àquele que vive para sempre, porque o seu domínio é um domínio eterno, e o seu reino é de geração após geração. Todos os habitantes da terra são como nada diante dele, e ele age segundo sua própria vontade com relação ao exército do céu e os habitantes da terra. Não há ninguém que possa detê-lo, ou dizer-lhe o que fizeste. Naquela ocasião, meu entendimento voltou a mim, e a glória do meu reino, a minha majestade e o meu esplendor voltaram a mim. Meus altos funcionários e meus nobres me procuravam ansiosamente. Fui restabelecido no meu reino, e foi-me dada uma grandeza ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, enalteço, glorifico o Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos são justiça, e porque ele pode humilhar os que andam com orgulho. Ó rei Beltazar, deu um grande banquete a 1000 dos seus nobres, e bebida vinho na frente deles. Sob efeito do vinho, Belsazar mandou trazer as taças de ouro e de prata do seu pai, Nabucodonosor. Havia tirado do templo de Jerusalém, para que o rei, seus nobres, suas concubinas e suas esposas secundárias bebessem deles. Então trouxeram as taças de ouro que haviam sido tiradas do templo da casa de Deus em Jerusalém. E o rei, seus nobres, suas concubinas e suas esposas secundárias beberam neles. Beberam vinho e louvaram os deuses de ouro e de prata, os de cobre e de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram dedos de mãos de homem e começaram a escrever no reboco da parede, no palácio do rei, em frente ao candelabro. E o rei pôde ver a mão escrevendo. Nisto, o rei ficou pálido e seus pensamentos o apavoraram. Seus quadris tremeram e seus joelhos batiam uns nos outros. O rei gritou que convocassem os adivinhos, os caldeus e os astrólogos. O rei disse aos sábios da Babilônia: qualquer homem que ler esta escrita e me disser a interpretação dela, será vestido de púrpura, receberá um colar de ouro no pescoço e governará como o terceiro no reino. Então vieram todos os sábios do rei, mas eles não foram capazes de ler a escrita nem de revelar ao rei a interpretação. Por isso o rei Belsazar ficou muito amedrontado e se frustrou, e seu rosto ficou pálido. Seus nobres ficaram perplexos. Em vista das palavras do rei e dos seus nobres, a rainha entrou na sala do banquete e a rainha disse: ó rei, viva para sempre. Não permita que os seus pensamentos o apavorem, nem fique pálido. No seu reino existe um homem que tem espírito de Deus Santo. Nos dias de seu pai, acharam-se nele esclarecimento, entendimento e sabedoria como a sabedoria de Deus. O rei Nabucodonosor, seu pai, designou-o como chefe dos sacerdotes magos, dos adivinhos, dos caldeus e dos astrólogos. Seu pai fez isso, o rei. Pois Daniel, a quem o rei deu o nome de Beltazar, tinha um espírito extraordinário, conhecimento e entendimento para interpretar sonhos, solucionar enigmas e resolver problemas difíceis. Agora que Daniel seja convocado, e ele lhe dirá a interpretação. Assim, Daniel foi trazido perante o rei. O rei perguntou a Daniel: você é Daniel, dos exilados de Judá, que meu pai, o rei, trouxe de Judá? Ouvi dizer que em você está o Espírito de Deus, e que acharam em você esclarecimento, entendimento, sabedoria extraordinária. Os sábios e os adivinhos foram trazidos à minha presença para ler esta escrita e me revelar a interpretação dela, mas eles não são capazes de dizer a interpretação da mensagem. No entanto, eu ouvi dizer que você é capaz de fornecer interpretações e resolver problemas difíceis. Portanto, se você conseguir ler a escrita e me revelar a interpretação dela, será revestido de púrpura
receberá um colar de ouro no pescoço e governará como o terceiro do reino. Então Daniel respondeu ao rei: O Senhor pode ficar com os seus presentes e dar as recompensas a outro. No entanto, eu lerei a escrita para o rei e lhe direi a interpretação dela. Ó rei, o Deus Altíssimo concedeu a Nabucodonosor, seu pai, o reinado, a grandeza, a honra e a majestade. Por causa da grandeza que ele lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam de medo diante dele. Ele matava ou deixava viver a quem quisesse, enaltecia ou humilhava a quem quisesse. Mas, quando seu coração ficou arrogante e seu espírito se endureceu, de modo que ele agiu presunçosamente, foi derrubado do trono de seu reino, e foi-lhe tirada a dignidade. Ele foi expulso do reino da humanidade, seu coração foi feito semelhante a de um animal, e ele morava com jumentos selvagens. Recebia vegetação para comer, como os touros, e seu corpo ficou molhado com o orvalho do céu. Até que ele reconheceu que o Altíssimo é governante no reino da humanidade e estabelece sobre ele a quem quiser. Mas o Senhor não humilhou o seu coração. Ó Belsazar, filho de Nabucodonosor, embora soubesse de tudo isso, pelo contrário, o Senhor enalteceu a si mesmo em desafio ao Senhor do céu, e mandou que lhe trouxessem as taças da casa dele. Depois o Senhor, seus nobres, suas concubinas e suas esposas secundárias beberam vinho nelas, e louvaram os deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, deuses que não veem, não ouvem, nem sabem nada. Mas o Senhor não glorificou a Deus em cujas mãos está o seu fôlego e todos os seus caminhos. Por isso, a mão foi enviada por ele, e essas palavras foram escritas. E estas são as palavras que foram escritas. Mene, mene, tekel asparsim. Esta é a interpretação das palavras. Mene, Deus contou seus dias, os dias do seu reinado, e fez chegar ao fim. Tekel, o Senhor foi pesado na balança, e achado em falta. Perez, seu reino foi dividido e dado aos medos e aos persas. Então Belsazar deu a ordem e vestiram Daniel de púrpura e colocaram um colar de ouro em seu pescoço e proclamaram que ele se tornaria o terceiro governante no reino. Naquela mesma noite, Belsazar, o rei caldeu, foi morto. E Dario, o Medo, recebeu o reino. Ele tinha cerca de 62 anos de idade. Dário achou por bem designar 120 sapatras para administrar todo o reino. Acima deles haviam 3 altos funcionários, um dos quais era Daniel. Os sapatras deviam prestar contas a ele para que o rei não sofresse prejuízo. E Daniel se destacava entre os altos funcionários e os sapatras, visto que nele havia um espírito extraordinário, e o rei pretendia designá-lo sobre todo o reino. Naquele tempo, os altos funcionários e os sapatras procuravam um motivo para acusar Daniel, com respeito às questões do Estado, mas não conseguiam achar nenhuma base para acusação, nem nada corrupto, pois ele era digno de confiança e não era culpado de nenhuma negligência nem corrupção. Portanto, esses homens disseram: não acharemos nenhum motivo para acusar Daniel, a não ser que seja algo relacionado com a Torá de seu Deus. De modo que esses altos funcionários e sapatras foram todos juntos à presença do rei e lhes disseram: ó rei Dario, viva para sempre! Todos os funcionários reais, os superintendentes, os sapatras, os conselheiros reais e os governadores se reuniram e concordaram que seja emitido um decreto real, impondo uma proibição. Durante 30 dias, todo aquele que fizer uma petição a qualquer deus ou homem, sem ser ao Senhor, ó rei,
deve ser lançado na cova dos leões. Agora, ó rei, estabeleça esse decreto e assine-o, para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser anulada. Então o rei Dario assinou o decreto com a proibição. Assim que Daniel soube que o decreto havia sido assinado, foi para sua casa, que tinha as janelas do quarto de terraço abertas, na direção de Jerusalém. E ele se ajoelhou, orou e louvou a seu Deus, assim como fazia regularmente antes disso, 3 vezes por dia. Então aqueles homens entraram de repente e encontraram Daniel fazendo petições e suplicando favor perante o seu Deus. E eles foram falar com o rei, e se lembraram da proibição real. O Senhor não assinou uma proibição estabelecendo que, durante 30 dias, todo homem que fizer uma petição a qualquer Deus, ou homem sem ser ao Senhor, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? O rei respondeu: a questão está bem esclarecida, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser anulada. Eles disseram-lhe imediatamente ao rei: Daniel, que é um dos exilados de Judá, não fez caso do Senhor, ó rei, nem da proibição que o Senhor assinou. Ele está orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isto, ficou muito aflito e tentou pensar numa maneira de livrar Daniel. Até o pôr do sol fez de tudo para salvá-lo. Por fim, aqueles homens foram juntos falar com o rei. Eles disseram ao rei: ó rei, lembre-te que, segundo a lei dos medos e dos persas, não se pode mudar nenhuma proibição ou decreto emitidos pelo rei. Portanto, o rei deu a ordem, e trouxeram Daniel e o lançaram na cova dos leões. O rei disse a Daniel: seu Deus, a quem você serve incessantemente, o livrará. Depois trouxeram uma pedra e a colocaram sobre a entrada da cova, e o rei selou com o seu anel de selar e com o anel de selar dos seus nobres, para que nada pudesse ser mudado no caso de Daniel. Então o rei foi para o seu palácio, ele passou a noite jejuando e não aceitou nenhum divertimento, e não conseguia dormir. Finalmente, quando o dia começou a clarear, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao chegar perto da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei perguntou a Daniel: ó Daniel, servo do Deus vivente, será que o seu Deus, a quem você serve incessantemente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel imediatamente respondeu ao rei: ó rei, viva para sempre. Meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me machucaram, pois foi considerado inocente diante deles, e também não fiz nada contra o Senhor, ó rei. O rei ficou muito alegre e ordenou que Daniel fosse tirado da cova. Quando Daniel foi tirado da cova, viram que não haviam sofrido nenhum dano, porque ele tinha confiado no seu Deus. Em seguida, o rei ordenou que fossem trazidos os homens que tinham caluniado Daniel, e eles foram lançados na cova dos leões, com seus filhos e suas esposas. Antes que eles atingirem o fundo da cova, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moravam em toda a terra, que tenham grande paz. Estou emitindo uma ordem de que, em toda a extensão do meu reino, as pessoas tremam de temor diante do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivente e permanece para sempre. Seu reino nunca será destruído, e seu domínio é eterno. Ele livra, salva e realiza sinais e milagres nos céus e na terra, pois livrou Daniel das garras dos leões. Assim, Daniel prosperou no reino de Dario e no reino de Ciro, o persa. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho, e visões passaram-lhe pela sua mente enquanto estava deitado na sua cama.
Então ele escreveu o sonho, fez um registro completo do assunto. Daniel escreveu: Em minhas visões durante a noite, vi que os 4 ventos dos céus agitavam o vasto mar, e 4 animais enormes saíram do mar. Eles eram diferentes uns dos outros. O primeiro se parecia com um leão, e tinha asas de águia. Eu o observei até que suas asas foram arrancadas, e ele foi levantado da terra e posto sobre 2 pés como um homem, e recebeu um coração de homem. E apareceu um outro animal, um segundo, parecido com um urso. Ele estava erguido de um lado e tinha na boca, entre os dentes, 3 costelas. E foi-lhe dito: Levante-se, coma muita carne. Depois disso, continuei olhando, e apareceu outro animal, parecido com um leopardo. Mas ele tinha nas costas 4 asas, como as de uma ave. O animal tinha 4 cabeças, e ele recebeu autoridade para governar. Em seguida, contemplei nas visões noturnas e vi um 4º animal. Era terrível, medonho e extremamente forte. Tinha enormes dentes de ferro, com os quais devorava e triturava. Pisoteava aos pés o que sobrava. Este animal era diferente de todos os outros animais antes dele. Tinha 10 chifres, e tinha 10 chifres. Enquanto eu continuava olhando para esses chifres, vi que brotou dentre eles outro chifre pequeno, ao passo que fez 3 dos chifres predecessores foram arrancados diante dele. E neste chifre havia olhos como os de gente e uma boca que proferiam discursos arrogantes. Eu continuava olhando. De repente foram colocados tronos e um ancião tomou lugar. Sua veste era branca como a neve e seus cabelos eram puros como lã. Seu trono era como chamas de fogo e suas rodas como fogo ardente. Um rio de fogo brotava dele aos botões. Dezenas de milhares o serviam e centenas de milhares se mantinham de pé diante dele. O tribunal ocupou os lugares e os livros foram abertos. Eu estava olhando então, por causa dos discursos estrepitosos e arrogantes que o chifre proferia. Eu estava olhando, quando de repente o animal foi morto, seu corpo foi destruído e entregue ao fogo ardente. Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado a soberania, mas foi-lhe concedido um prolongamento da vida até certo tempo e hora. Continuei a prestar atenção às visões noturnas e vi aproximar-se com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele avançou até junto do ancião e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados domínio, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu domínio é eterno e não acabará. Seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, meu espírito ficou perturbado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me atemorizaram. Aproximei-me de um dos presentes e lhe pedi que me desse informações sobre tudo aquilo. Ele respondeu, dando-me a conhecer a interpretação destas coisas. Esses 4 enormes animais são 4 reis que surgirão da terra. Os que receberão a realeza são os santos do Altíssimo. Eles ficarão de posse desta realeza para sempre e eternamente. Então quis saber ao certo o que havia a respeito do 4º animal, diferente de todos os outros e extremamente terrível. Ele tinha dentes de ferro e garras de bronze. Devorava e triturava, pisoteava aos seus pés o que restava. Ainda quis certificar-me sobre os 10 chifres que havia na sua cabeça, e sobre o outro que nascia, e adiante do qual os outros 3 caíam. Chifre este que tinha olhos e boca que proferia discursos arrogantes, e que parecia maior que os outros. Continuei a olhar e vi que este chifre combatia com os santos e os vencia.
até que veio o ancião e foi feita a justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo de os santos entrarem na posse do reino. Assim me respondeu: quanto ao animal, surgirá um quarto reino na terra, diferente de todos os outros reinos. Engolirá toda a terra e a pisará com os pés, esmagando-a. E quanto aos 10 chifres, este reino surgirão 10 reinos, e um outro surgirá depois dele. Ele será diferente dos seus predecessores e derrubará os 3 reis. Ele pronunciará palavras contra o Altíssimo e perseguirá os santos do Altíssimo. Procurará mudar o calendário e a lei. Eles serão entregues nas mãos dele até um tempo, 2 tempos e meio de tempo. Mas haverá sessão do tribunal e lhe será tirada a soberania, exterminando-a e aniquilando-a definitivamente. Então o reinado, o domínio e a grandeza e todos os reinos debaixo do céu serão entregues ao povo dos santos do Altíssimo. Seu reinado é reinado eterno. Todos os impérios o servirão e lhe prestarão obediência. Aqui termina o relato. Eu, Daniel, fiquei extremamente perturbado com os meus pensamentos, de modo que meu semblante ficou pálido, e guardei no meu coração estas visões. No 3º ano do reinado de Beltazar, eu, Daniel, tive uma visão. Isto foi depois da que tive antes. Estava contemplando a visão quando me achava em Susa, cidade fortificada da província de Elam. Em minha visão, eu vi que estava à margem do canal do rio Ulai. Quando levantei os olhos, olhei e vi um carneiro. Ele estava de pé ao lado do canal e tinha 2 chifres. Esses 2 chifres eram altos, mas um deles era mais alto que o outro, e mais alto do que cresceu por último. Vi então o carneiro, à força da chifrada, abrir caminho para o ocidente, o norte e o sul. Nenhum sinal conseguia resistir-lhe. Nenhum animal conseguia resistir-lhe. Nem havia quem pudesse livrar-se de seu poder. Fazia o que bem queria e aumentava o seu poder. Enquanto ainda refletia nisso, enxerguei de repente um bode vindo do ocidente e percorrendo toda a face da terra, sem mesmo tocar na terra. Esse bode tinha um chifre vistoso entre os olhos. Quando chegou perto do carneiro de 2 chifres, que eu tinha visto de pé à margem do canal, investiu contra ele com toda a fúria e força. E vi quando deu com o carneiro. Assanhou-se contra ele e o atingiu, quebrando-lhe os 2 chifres, de modo que o carneiro não teve força nem lhe resistir. Em seguida, o arremessou por terra e o pisou com os seus pés, sem que ninguém o pudesse salvar de seu poder. O bode se tornou extremamente poderoso, mas no auge de sua força, o grande chifre se quebrou, e em seu lugar brotaram 4 outros chifres vistosos, que se expandiram para os 4 ventos do céu. De um deles saiu um pequeno chifre, mas depois cresceu cada vez mais para o sul, para o leste e para o país magnífico. Sua grandeza atingiu o exército do céu, e ele precipitou na terra uma parte dos exércitos e das estrelas, pisoteando-as com os pés. Exaltou-se mesmo contra o comandante desse exército, abolindo-lhe o sacrifício cotidiano e abalando os fundamentos do seu santuário. Um exército foi empenhado impiamente contra o sacrifício cotidiano, de modo que a verdade foi arrojada por terra. O que este chifre empreendia era bem sucedido. Então ouvi como um santo falava, e como um outro santo perguntava a este mesmo que falava: até quando vale essa visão? O sacrifício cotidiano abolido, a iniquidade devastadora.
o santuário e o exército calçados aos pés. O outro lhe respondeu: até 2.300 tardes e manhãs. Então será restabelecido o direito do santuário. Ora, enquanto eu, Daniel, estava contemplando a visão e procurando compreender o sentido, vi de pé diante de mim alguém que parecia um homem. Em seguida ouvi uma voz humana que vinha do rio Ulai e gritava: Gabriel, explica a este senhor a visão. Então ele chegou ao lugar onde eu estava, mas a sua aproximação fui dominado por tamanho terror, que caí com o rosto por terra. Aí ele me disse: Filho de homem, compreende a visão que se refere ao fim dos tempos? Enquanto me falava, eu estava aturdido e com o rosto em terra. Ele me tocou e me pôs de pé no lugar onde eu estava. Em seguida falou assim: Vou explicar-te o que acontecerá no fim da ira divina, pois o fim tem data determinada. O carneiro chifrudo que viste representa o rei da Média e da Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia. E o grande chifre entre os seus olhos é o primeiro rei. O fato desse chifre se quebrar e de surgir em seu lugar 4 outros significa que de sua nação surgirão 4 reinos, sem contudo atingirem o poder do primeiro. Ao fim de seus reinados, quando os pecadores tiverem enchido a medida dos seus pecados, surgirá um rei de rosto arrogante e caráter astucioso. Seu poder será formidável, mas não por sua própria força. Levará a cabo destruições prodigiosas e terá sucesso no que fizer. Arruinará poderosos e o povo dos santos. Por sua habilidade será bem-sucedido em suas manobras fraudulentas. Fará planos mirabolantes e em plena paz exterminará muitos. Ele se erguerá até contra o príncipe dos príncipes, mas será aniquilado sem intervenção de mão humana. A visão das tardes e manhãs que foi proclamado exprime a verdade, e tu deverás guardar em segredo esta visão, pois ela vale para dias remotos. Quanto a mim, Daniel, desmaiei e fiquei doente por vários dias. Em seguida me levantei e retomei o serviço do rei. Mas continuava pasmo com a visão e sem compreendê-la. No primeiro ano de Dario, filho de Xerxes, o qual era Medo e tinha sido feito rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, procurei clareza nas escrituras a respeito do número de 70 anos que, de acordo com a palavra dirigida por Adonai ao profeta Jeremias, deveriam transcorrer sobre as ruínas de Jerusalém. Então voltei o rosto para Adonai, procurando dirigir-lhe preces, súplicas como convém, observando jejum, vestido de saco e sentado nas cinzas. Orei, portanto, a Adonai, meu Deus, fazendo a seguinte confissão: Adonai, grande e terrível, que guardas a aliança e a benevolência para com os que te amam e observam os teus mandamentos. Temos pecado, temos cometido maldades e impiedades, temos sido rebeldes, afastando-nos dos seus mandamentos e preceitos. Também não temos atendido aos seus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis e ministros, aos nossos antepassados e a todo o povo da terra. Adonai, a ti cabe a justiça e a nós a vergonha no rosto, como hoje é o caso. E isto tanto para os moradores da Judéia e de Jerusalém, como para todo Israel, tanto para os que moram perto, como para os que moram longe em todos os países, para onde os dispersaste por causa das infidelidades cometidas contra ti. Adonai, a nós e a nossos reis, a nossos ministros e a nossos antepassados, cabe a vergonha de termos cometido faltas contra ti. Adonai, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, embora lhe tenhamos sido rebeldes e não tenhamos escutado a voz de Adonai, nosso Deus, exortando-nos a trilhar o caminho de sua Torá,
que ele nos tinha proposto através de seus servos, os profetas. Israel, em peso, transgrediu a Torá e se recusou a obedecer à sua voz. Por isso nos afogaram as maldições, proferidas com juramento e registradas na Torá de Moisés, servo de Jesus, ou servo de Adonai, pois pecamos contra ele. Ele cumpriu as ameaças que tinha pronunciado contra nós e nossos chefes que nos governaram. Descarregou sobre nós tamanha calamidade, como não houve debaixo de todo o céu outra maior que a de Jerusalém. Bem de acordo com o que está escrito na Torá de Moisés, essa desgraça toda se abateu sobre nós, e apesar disso não procuramos aplacar a face de Adonai nosso Deus. Não nos apartamos de nossas iniquidades, nem fizemos caso de sua fidelidade. Mas Adonai se manteve atento e fez cair sobre nós a desgraça, pois Adonai nosso Deus é justo em todas as obras que executou, e nós não obedecemos a sua voz. Pois bem, Adonai nosso Deus, que libertaste o teu povo do Egito com um braço forte, ganhando um nome imortal, temos pecado e procedido impiamente. Adonai, de acordo com tantas demonstrações de sua justiça, afasta-se sua ira ardente pela tua cidade santa, Jerusalém, tua montanha sagrada. Pois por causa dos nossos pecados e das culpas de nossos pais, Jerusalém e teu povo se tornarão alvo de escárnio para todos os que nos cercam. Agora, ó Adonai, escuta a oração e as súplicas do teu povo. Faze brilhar a tua face sobre teu santuário devastado. Em atenção a ti mesmo, Adonai. Meu Deus, presta atenção e escuta. Abre os teus olhos e repara em nossas devastações e na cidade que tem o teu nome, pois não é confiadas nas nossas obras justas que apresentamos em tua presença nas nossas humildes súplicas, mas sim confiados em tua grande misericórdia. Adonai, escuta. Adonai, perdoa. Adonai, atende e começa a agir sem tardar, em atenção a ti, meu Deus, pois teu nome é invocado sobre tua cidade e teu povo. Eu ainda estava proferindo minha oração e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo, Israel. Estava propondo minha humildade e súplica a Adonai, meu Deus, em favor da montanha santa do meu Deus. Sim, eu ainda estava recitando minha prece, quando Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão, veio para junto de mim em voo veloz, à hora do sacrifício da tarde. Quando chegou, falou comigo neste termo: Daniel, eu vim agora para te esclarecer. Quando começavas a orar, foi proclamada uma palavra, e eu estou aqui para comunicá-la, porque és um predileto. Portanto, presta atenção à palavra e procura compreender a visão. 70 semanas estão fixadas sobre teu povo e tua santa cidade para fazer cessar a impiedade, cancelar os pecados e expiar a iniquidade, para fazer justiça eterna, selar visão e profeta e ungir algo do sacramento. Fica sabendo e procura entender. Desde que foi proclamada a palavra a respeito da restauração e reconstrução de Jerusalém, além de um ungido chefe, vão 7 semanas. Durante 62 semanas será reconstruída a praça e o fosso da cidade, mas em tempos de angústia. Depois dessas 62 semanas, será eliminado um ungido, mas sem ter culpa. A cidade e o santuário serão destruídos pelo povo de um chefe que há de vir. Seu fim se dará por imundação e até o fim reinará a guerra com devastações decretadas. Ele concluirá uma aliança firme com muitos durante uma semana, e na metade da semana fará cessar os sacrifícios e oferendas. Sobre as asas das abominações estará um devastador, até que o exterminador decretado se despeje sobre o devastador. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, chamado Baltazar. Esta palavra era dirigida de confiança
digna de confiança e anunciava grande luta. Ele prestou atenção à palavra e a compreensão lhe foi dada através da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, ainda de luto durante 3 semanas, não tomava comida saborosa, carne e vinho não entrava em minha boca, e nem mesmo me ungia, até ao final de 3 semanas. Ora, no dia 24 do primeiro mês, eu estava às margens do grande rio Tigre. Quando levantei os olhos, e eis que vi um homem vestido com roupa de linho e tendo na cintura um cinto de ouro. Seu corpo brilhava como crisólito e seu rosto como um relâmpago. Seus olhos resplandeciam como tochas de fogo e seus braços e pernas como bronze polido. Ao falar, sua voz era possante como o clamor de uma multidão de povo. Ora, só eu, Daniel, vi a aparição, enquanto meus companheiros não a viam. Dominados por grande terror, fugiram e se esconderam. Assim eu fiquei só, contemplando esta grande visão. Mas também a mim faltaram forças, de modo que meu semblante ficou extremamente pálido e minhas forças me abandonaram. Então ouvi o som de suas palavras, mas ao ouvir esse som, caí aturdido com o rosto por terra. De repente, a mão de alguém me tocou e colocou-me trêmulo sobre os joelhos e palmas das minhas mãos. Em seguida ele me disse: Daniel, predileto de Adonai, presta atenção às palavras que te vou dizer e fica de pé onde está, pois agora fui enviado a ti. Quando acabou de falar comigo esta palavra, pus-me de pé, todo trêmulo. Ele ainda acrescentou: Não tenhas medo, Daniel, pois desde o primeiro dia que te empenhaste em compreender e humilhar-se na presença de Adonai, tuas palavras foram ouvidas e por causa delas eu estou aqui. Mas o príncipe do reino da Pérsia me fez oposição durante 21 dias, até que Miguel, um dos príncipes da primeira categoria, veio em meu socorro, e eu o deixei lá diante dos reis da Pérsia. Por isso vim para te informar sobre o que acontecerá a teu povo no fim dos dias, pois ainda há nova visão para esses dias. Quando acabou de me dirigir esta palavra, fixei meu olhar no chão, sem conseguir responder. De repente, alguém parecido com um homem tocou-me nos lábios, então pude abrir a boca e falar, dizendo ao que estava na minha frente: Senhor, por causa da visão fui tomado de dores como de parto, ficando sem forças. E como um servo tão humilde de meu senhor pode falar com um senhor tão distinto, tanto mais do que agora que me resta força nem fôlego. Então aquele que parecia um homem me tocou de novo e me confortou com essas palavras: Não tenha medo, predileto de Adonai, a paz seja contigo, coragem, coragem. Enquanto falava comigo, senti que me voltavam as forças e eu disse: Fala, meu senhor, pois me confortaste. E ele me respondeu: Sabes por que vim a ti? Preciso agora lutar de novo com o príncipe da Pérsia. Quando eu me retirar, virá o príncipe da Grécia. Mas vou comunicar-te o que está escrito no livro da verdade. Ninguém me assiste na luta contra eles, a não ser vosso príncipe Miguel. Quanto a mim, no primeiro ano de Dário, o Medo, tinha estado a postos para lhe dar força e apoio. E agora vou anunciar-te a verdade. Surgirão na Pérsia ainda 3 reis, e o quarto anunciará maior riqueza do que todos os outros. Quando se tornar poderoso com o auxílio das suas riquezas, envidará todos os esforços contra o reino da Grécia. Em seguida surgirá um rei valente, que será senhor de um império imenso, e fará o que lhe aprouver. Mas assim que tiver surgido, seu império será esfacelado e repartido aos 4 cantos do céu. Além do mais, o reino não passará da sua descendência, nem será tão poderoso como o dele.
porque seu império será arrancado e repartido entre os outros. O rei do sul se tornará poderoso, mas um de seus príncipes prevalecerá sobre ele e tornará senhor de um vasto império. Depois de vários anos, concluirão uma aliança, e a filha do rei do sul irá para o rei do norte para confirmar os acordos. Mas ela não conseguirá manter a força de seu braço, nem sua descendência subsistirá. Antes ela será entregue junto com o seu Siquérito, filho e esposo a seu tempo. Em seguida, surgirá um broto de suas raízes. Ele se porá em campo contra o exército, penetrará na fortaleza do rei do norte, tratando-os como vencedor. Até mesmo seus deuses e estátuas de metal fundidos, os objetos preciosos, prata e ouro, eles o levará para despojo ao Egito. Mas depois disso, durante anos, ele deixará em paz o rei do norte. Este invadirá o reino do sul, mas terá de voltar para seu país. Seus filhos se armarão, concentrando enormes forças de combate. Ele avançará qual rio que transborda e varre tudo com suas ondas. Em seguida, mais uma vez, mobilizará suas tropas, chegando até a fortaleza dele. Com isto, o rei do sul se enfurecerá e se porá em campo para lhe dar combate, isto é, ao rei do norte. Ele colocará em pé de guerra tropas inumeráveis, mas elas cairão nas mãos do outro. Quando esta multidão tiver sido eliminada, seu coração se tornará orgulhoso. Mas embora massacre a muitos milhares, sua força não se manterá. O rei do norte tornará a mobilizar suas forças em número ainda maior do que a primeira vez. No fim de tempos e de anos, avançará com grande exército e muitas provisões. Naquele tempo, muitos se levantarão contra o rei do sul, e também os homens violentos do seu povo se rebelarão, pensando estar cumprindo uma visão, mas fracassarão. O rei do norte avançará e levantará um aterro, tomará uma cidade fortificada. As forças do sul não conseguirão manter-se, e mesmo as tropas de elite serão incapazes de resistir. Então o que tiver avançado contra o rei do sul procederá conforme lhe agradar, sem que alguém lhe possa fazer frente. Em seguida se estabelecerá firmemente no país magnífico, com o extermínio de suas mãos. Depois se empenhará na conquista de todo o seu império. Por isso concluirá de um acordo com ele e lhe dará uma filha para arruiná-lo. Mas isso não acontecerá nem terá bom êxito para ele. Finalmente, ele se voltará para os países costeiros e se apoderará de grande número deles. Mas um chefe porá fim à sua petulância zombeteira, sem que ele o possa pagar na mesma moeda. Então ele se voltará para os taluardes do seu próprio país, mas tropeçará, cairá e desaparecerá. Em seu lugar surgirá um outro rei, que mandará um cobrador de impostos para o esplendor do reino, mas em poucos dias será arruinado. E isto não porá raiva nem no campo de batalha. Em seu lugar surgirá um homem desprezível, a quem não queriam dar as honras reais. Ele virá em plena paz e se apoderará da realeza com intrigas. Forças invadoras serão aniquiladas diante dele como por uma enchente, até mesmo o príncipe da aliança. Desde que alguém se aliar com ele, praticará a fraude, irá ganhando poder mesmo com pouca gente. Em plena paz invadirá as regiões férteis de uma província, fazendo o que não tinha feito seus pais nem avós. Distribuirá despojos, pilhagens de bens aos seus. Forjará planos contra as fortalezas, mas só por certo tempo. Apoiado em grande exército, exercerá sua força e coragem contra o rei do sul. Este se mobilizará para a guerra com tropas extremamente numerosas e poderosas, mas não conseguirá sustentar a investida por causa das intrigas tecidas contra ele.
Os que comem à sua mesa o aniquilarão, de modo que suas tropas serão varridas e terão grande número de baixas. Ambos os reis maquinarão o mal e sentados à mesma mesa falarão mentiras, mas sem sucesso, pois ainda não terá chegado o fim do tempo fixado. Ele voltará para o seu país com grande riqueza, cheio de planos hostis contra a sua aliança. Ele os colocará em prática, voltando em seguida ao seu país. No tempo previsto, invadirá uma segunda vez o sul, mas desta vez as coisas não sucederão como da primeira. Pois navio de Getim virão contra ele, metendo-lhe medo. Voltará sobre seus passos e cheio de furor contra a sua aliança. Tomará novas medidas contra ela e dará atenção especial aos que o abandonaram. Forças por eles mandadas surgirão para afrontar o santuário e fortaleza, abolir o sacrifício perpétuo e instalar a abominação desoladora. Aos que transgrediram a aliança, incitará a apostasia com promessas enganosas. Mas o povo dos que reconhecem Adonai agirá com firmeza. Os sábios do povo farão refletir a muitos, mas durante algum tempo haverá vítimas da espada e do fogo, do cativeiro e da espoliação. Mas, enquanto essas vítimas tombarem, receberão um pequeno auxílio, e muitos se associarão a eles por intrigas. Por outro lado, também haverá sábios que tropeçarão, de modo que em seu número haja os que sejam acrisolados, purificados, elevados até o tempo do fim, que deve vir na data marcada. Enquanto isto, o rei agirá como lhe agrada. Levantará a crista e se terá por superior a qualquer deus, proferindo palavras inaudíveis contra Deus dos deuses. Terá sucesso até que a indignação divina chegue ao cume, pois o que foi decretado será cumprido. Não respeitará o Deus dos seus pais, nem os Deus querido das mulheres, ou qualquer outro Deus, exaltando-se acima de todos eles. Em seu lugar, cultuará o Deus das fortalezas, e com ouro e prata, pedras preciosas e joias, prestará culto a um Deus que seus pais não tinham conhecido. Investirá contra as praças fortes com auxílio de seu Deus estranho, e aos que se interessarem por este Deus, o rei os acumulará de honrarias, estabelecendo-os como chefe de muitos, atribuindo-os terra para como recompensa. No tempo do fim, o rei do sul se enfrentará com o rei do norte, mas este se lançará sobre aquele com carros, cavaleiros e poderosa frota, invadindo as terras e passando por elas como um dilúvio devastador. Em seguida, invadirá o país magnífico, e dezenas de milhares sucumbirão. Mas os edomitas, os moabitas e a elite dos moabitas serão salvos de suas mãos. Estenderá sua mão sobre os países e o Egito não lhe escapará. Tomará posse dos tesouros de ouro e prata de todos os objetos preciosos do Egito, e mesmo os líbios e os etíopes farão parte de seu séquito. Mas boatos oriundos do Oriente e do Norte o encherão de pânico, levando-o a partir com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Armará sua tenda real entre os mares e as montanhas santas magnificência. Mas seu fim o surpreenderá, e ninguém lhe prestará socorro. Neste tempo se apresentará o grande príncipe, Miguel, assistente de seu povo, e haverá um tempo de angústia, como nunca houve até hoje, desde que existem nações. Mas nesse tempo teu povo será salvo, todos os que se acharem registrados no livro. Muitos dos que dormem na terra empoeirenta despertarão.
uns para a vida eterna, outras para a vergonha, para a ignomínia eterna. Então os sábios brilharão como o resplendor do firmamento, e os que tiverem conduzido a muitos para a justiça brilharão como as estrelas para sempre. Tu, porém, Daniel, conserva secretas as palavras e lacra o livro até o tempo final. Muitos andarão perplexos, para que cresça o saber. A seguir eu, Daniel, enxerguei de relance os outros 2 anjos. Estavam de um lado e do outro da margem do rio. Um deles perguntou ao homem vestido de linho que estava por cima das águas do rio: Até quando vai demorar o fim dos prodígios? Então ouvi falar o homem vestido de linho e que estava por cima das águas do rio. Ele ergueu as 2 mãos ao céu e jurou por aquele que vive para sempre, por um tempo, 2 tempos e metade dele. E quando terminar a dispensação da força do povo santo, tudo isto acabará. Ora, eu estava ouvindo sem entender nada, e por isso perguntei: Senhor, como terminará isso? Ele me respondeu: Vai, Daniel, essas palavras permanecem secretas e lacradas até o tempo do fim. Grande número se deixará purificar, lavar e acrisolar, mas os malvados persistirão em sua maldade. Todos os malvados ficarão sem compreender, ao passo que os sábios compreenderão. A partir do momento em que o sacrifício perpétuo for abolido e instalada a abominação desoladora, decorrerão 1290 dias. Feliz quem souber aguardar, atingido os 1335 dias. Quando a ti vai até o fim e repousa, tu te levantarás para receber a tua parte no fim dos dias. Apêndice em grego. Quando o rei Artíages foi posto no jazido de seus pais, Ciro da Pérsia ocupou seu trono. Daniel era confidente do rei, desfrutando junto dele de maior prestígio que todos os outros amigos. Ora, os babilônios tinham um ídolo de nome Bel. Todos os dias gastavam com ele 12 sacas do melhor farinha, 40 ovelhas e 6 barris de vinho. Também o rei lhe prestava culto, indo prostrando-se diante dele todos os dias, enquanto Daniel adorava o seu Deus. Certo dia, o rei lhe perguntou por que não se prostrava diante de Bel. Ele respondeu: Por que não presto culto a ídolos fabricados por mãos humanas, mas ao Deus vivo, que criou o céu e a terra e tem poder sobre todos os seres vivos? O rei lhe disse: Então pensas que Bel não é um Deus vivo? Não vês quanto ele come e bebe cada dia? Daniel se pôs a rir e respondeu: Não te deixes enganar, ó rei. Por dentro ele é argila, por fora bronze, e por isso seguramente nunca comeu nem bebeu coisa alguma. Irritado, o rei mandou chamar os seus sacerdotes e ordenou-lhes: Se não me disserdes quem come estas provisões, e deis morrer, mas se me provardes que é Bel que as come, morrerás, Daniel, porque blasfemou contra Bel. Daniel respondeu ao rei: Faça-se segundo a sua palavra. Ora, os sacerdotes de Bel eram ao todo 70, sem contar mulheres e crianças. Em seguida, o rei se dirigiu ao templo em companhia de Daniel. Então os sacerdotes de Bel disseram: Olha, nós vamos retirar-nos depressa, mas tu, ó rei, coloca as iguarias e põe o vinho misturado. Em seguida, fecha a porta, sela-a com teu anel. Quando vieres amanhã de manhã e não encontrares tudo consumido por Bel, estamos prontos a morrer. Caso contrário, morrerá Daniel, que nos caluniou. De fato, eles não se preocuparam muito, porque tinham aberto debaixo da mesa uma entrada secreta pela qual penetravam regularmente e consumiam as ofertas. Quando saíram, o rei apresentou as iguarias a Bel. Daniel deu ordem aos seus empregados para buscarem as cinzas
e com elas polvilharam todo o templo na presença apenas do rei. Saíram-lhe e fecharam a porta, selando-a com o anel do rei. Por fim, se retiraram. Como de costume, os sacerdotes vieram durante a noite, acompanhados de mulheres e crianças, e comeram e beberam. Bem de madrugada, o rei e Daniel se puseram a caminho. O rei perguntou: os selos estão intactos, Daniel? E ele respondeu: estão sim, ó rei. Logo que as portas foram abertas, o rei olhou para a mesa e exclamou em voz alta: Bel, tu és grande, e não há nem a menor fraude em ti. Daniel deu uma risada e impediu o rei de entrar no interior, dizendo: olha só o pavimento e vê se reconhece essas pegadas. O rei respondeu: estou vendo as pegadas de homens, mulheres e crianças. Então o rei ficou furioso e mandou prender o sacerdote, suas esposas e seus filhos, e eles então lhe mostraram as portas secretas pelas quais passavam para consumir o que se achava na mesa. O rei os mandou matar e entregou Bel em poder de Daniel. Ele os destruiu junto com o seu templo. Daniel na cova dos leões. Havia lá um grande dragão, e os babilônios lhe prestavam culto. O rei disse a Daniel: neste caso, não me podes dizer que ele não é um Deus vivo? Portanto, adora-o. Daniel respondeu: eu adoro Adonai meu Deus, porque ele sim é Deus vivo. Mas se tu, ó rei, me deres a licença, matarei este dragão sem usar espada ou pau. O rei respondeu: tem toda a licença. Então Daniel tomou piche, sebo e pelos de animal, cozinhou tudo junto, fazendo dele um bolo. Em seguida jogou esta mistura na goela do dragão. Ele comeu aquilo e arrebentou. Daniel comentou: veja só o que está cultuando? Quando os babilônios souberam desta façanha, ficaram furiosos e se amotinaram contra o rei, gritando: o rei virou judeu? Demoliu Bel, matou o dragão e massacrou os sacerdotes? Foram à presença do rei e reclamaram: entrega-nos Daniel, senão te mataremos com toda a tua família. Quando o rei percebeu que o encostavam à parede, a contragosto lhe entregou Daniel. A multidão lançou Daniel na cova dos leões, e lá ele ficou durante 6 dias. Na cova havia 7 leões, aos quais davam cada dia 2 cadáveres e 2 ovelhas, mas nesta ocasião os deixaram sem nada, para que devorassem Daniel. Vivia então na Judéia o profeta Abacuque. Ele acabara de cozinhar um mingau e, tendo colocado numa bacia com pedaços de pão, dirigia-se ao campo para levar esta comida aos trabalhadores. O anjo de Adonai disse a Abacuque: leva este almoço a Daniel, que está na cova dos leões, em Babilônia. Abacuque respondeu: Senhor, nunca estive em Babilônia, menos ainda conheço esta cova. Então o anjo do Senhor o agarrou pela cabeça, carregou-o pelos cabelos e o deixou em Babilônia, à beira da cova, num abrir e fechar de olhos. Abacuque gritou: Daniel, Daniel, toma a refeição que Adonai te mandou. E Daniel respondeu: tu te lembraste de mim, ó Adonai, e não abandonaste os que te amam. Em seguida, Daniel se levantou e comeu. Mas o anjo do Senhor reconduziu num instante Abacuque para o lugar em que estava antes. No 7º dia, o rei foi chorar por Daniel. Quando chegou à cova e olhou para dentro, lá estava Daniel sentado. O rei exclamou em voz alta: grande és tu, Adonai, Deus de Daniel, e não há outro fora de ti. Não há outro fora a ti. Em seguida, o rei mandou tirá-lo da cova, aos que o quiseram matar, mandou lançá-los na cova, e eles foram devorados num instante diante de seus olhos.